O Brasil registrou queda de 0,3 ponto percentual na taxa de desemprego no quarto trimestre de 2023. O índice caiu de 7,7% no trimestre anterior para 7,4%. No recorte por estados, apenas Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte registraram recuo. A taxa teve aumento em Rondônia e no Mato Grosso e ficou estável nos outros 22 estados e também no Distrito Federal. Dentre as regiões, apenas o Sudeste teve queda. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o Pedro Leão Bispo, que é professor de Finanças e Controle da FGV. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo à Conexão Record News. Estava dando uma lidinha aqui, porque são muitos números, a gente fala, tá bom, mas é bom, tá bom ou não tá, né? Então, 7,4% é o patamar mais baixo desde 2014. E também tem um recorde histórico de trabalhadores ocupados. Então, como que a gente pode fazer, que tipo de leitura a gente pode fazer da nossa economia? Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui com você também. O que acontece é que a gente tem que lembrar que o emprego é um ecossistema, né? Ele se retroalimenta de vários fatores, de várias movimentações. Claro que a questão da disponibilização de recursos na economia é o principal fator alavancador da geração de emprego. Por quê? Porque para gerar emprego eu preciso de empresa sadia, eu preciso de empresa que venda, eu preciso de empresa que produza, que tenha mercado para escoar a sua produção e o seu produto. O que acontece muitas vezes, talvez isso a gente precise desenhar de uma forma melhor, é que a questão da qualificação dos profissionais para que ocupem essas vagas no mercado. Então, é sempre promissor qualquer tipo de queda no desemprego. Acho que talvez a conexão com o professor falhou, a gente vai tentar reconectar, mas o fato é que já voltou. Vamos ver se a gente conseguiu ouvir. Professor, pode continuar, por favor. Está me ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Então, o que eu estava falando é que o emprego ele precisa ser analisado como um ecossistema. Ou seja, o que impulsiona o emprego? Empresa sadia, mercado propondo aumento de produção e escoamento dessa produção, tanto de produtos quanto de serviços. Então, o que nós temos aí? Claro, é um sinalizador importante, uma queda na taxa de emprego, em qualquer percentual. Porém, também é importantíssimo que nós percebamos a qualificação da mão de obra para ocupar essas vagas. Qual é o nível do emprego que está sendo aumentado? Qual é a faixa média de remuneração desse emprego? Porque isso vai influenciar, não só tira o indicador de um número referência, coloca ele com uma qualidade de indicador maior, porque o emprego reflete novamente no mercado de consumo. Então, o que nós estamos falando aqui é que aumento de emprego vai gerar mais lucro para as empresas, mais possibilidade de abrir vaga, o governo vai receber mais imposto, e aí entra para mim uma questão que precisa ser observada. Investimento na qualificação da mão de obra. O governo tem programas de treinamento, programas de informação e aprimoramento profissional que precisam ser mais divulgados e utilizados pela população. O que eu quero dizer com isso? Existem um número enorme de vagas no mercado, mas que não se encontra um profissional qualificado para ocupar. Então, também temos que enxergar por aí. A economia sempre agradece qualquer redução do desemprego por causa do impulsionamento que a economia recebe com essa nova entrada de consumidores habilitados no próprio mercado. Professor, é sempre muito bom, como o senhor já citou aí, a questão da queda da taxa de desemprego, mas existem desafios para a gente melhorar. Qual que é a avaliação do senhor? Porque eu me lembro que na época da pandemia e logo no pós-pandemia ali, houve um aumento muito grande do desemprego formal, né? O senhor acredita que a gente está no caminho da recuperação, a gente já se recuperou? O que a gente pode esperar para 2024? Bom, o que acontece sempre nessas questões todas, quando há um fato relevante, radical, como uma pandemia, é que há uma readaptação. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque nesse número de taxa de desemprego de queda, nós não estamos falando do emprego informal, no volume que ele alcançou. Então, vamos lá, nós temos uma economia que gira em paralelo
aos dados que acaba por sustentar boa parte dessa movimentação econômica. Eu diria que nós estamos ainda engatinhando numa possível recuperação. Porém, se nós tratarmos o emprego informal, eu repito, por conta da questão da falta de qualificação, nós teríamos aí um indicador maior, melhor, né, de uma queda maior de desemprego, só que a formalização não vai acontecer, exatamente pela não qualificação dessa mão de obra. Então, se você imaginar o número de pessoas que saíram do mercado formal e foram fazer motoboy, foram fazer motorista de aplicativo, foram fazer atividades que não são computadas. E isso gera na economia uma movimentação não percebida diretamente nos indicadores. Então, eu acredito que o engatinhar na recuperação dessas posições de emprego e da economia em geral, ela se dá muito pelo fato de não estar ainda estruturado esse ecossistema que permita essa retroalimentação na qualificação das pessoas. Primeiro, para que essas vagas geradas paguem salários maiores. Só vai pagar salário maior se tiver uma qualificação maior daquele que se candidata a ela. Sim. Então, nós temos aí uma jornada grande a cumprir para poder declarar pelo menos um sinal de recuperação positivo e razoável. Pois é, e o senhor bateu bastante nessa tecla da importância da capacitação profissional, do estudo, não é, professor? E tem notícia importante nessa área chegando aqui para a sua análise também, porque o Ministério da Educação anunciou hoje o lançamento do FIES Social, que vai dar condições especiais de financiamento para alunos de baixa renda estudarem em faculdades particulares. A partir do segundo semestre de 2024, os cadastrados no CadÚnico, que tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo, poderão pagar 100% dos gastos com a universidade só depois da formatura. Então, quer dizer, é um acesso facilitado ao ensino superior particular, mas sempre vale aquela máxima também, aquele lembrete que depois da formatura, o estudante, na verdade, o profissional formado vai ter que realmente se programar para pagar as prestações, não é? Pois é, essa é mais uma questão daquela batida que nós falamos sempre sobre educação financeira, sobre planejamento, né, dos movimentos econômicos que nós vamos fazer. Tem que pagar. E como é que fica essa equação? Não tem dúvida nenhuma, a notícia de um facilitador, de um financiador, sempre é positiva para aquele que não tem condição de pagar de imediato. Porém, é muito importante que o curso buscado, olha, novamente, eu vinculando a capacitação com o benefício de um emprego com maior remuneração. Porque o beneficiário ele vai se endividar. Então, ao se formar, ele já tem que buscar e estará qualificado para isso empregos com remuneração melhor. Para isso, a economia tem que estar a seu favor, as empresas têm que estar dispostas a abrir essas vagas. Então, qual é a receita? A receita é, novamente, o foco na disciplina de realmente concluir o curso, é o primeiro ponto. O nível de evasão de nível de curso superior é enorme no Brasil ainda, chega a 42%, numa primeira prévia de cursos básicos que a gente analisou. Ou seja, isso é muito relevante. Então, você tem que ir até o fim, senão você só vai ter arcado a dívida. E depois que se formar, ou seja, antes, durante o curso, tem que se fazer uma avaliação, onde é que está esse emprego, qual é a carreira que me dá uma maior abertura de ter sucesso logo no início da minha formação e, melhor ainda, trabalhar antes de se formar, porque todo esse benefício vem para pessoas de classe econômica baixa, ou seja, pessoas que já precisam estar buscando no mercado atual, mesmo sem a qualificação, a sua sustentação. E aí me preocupa o desenquadramento da condição. Então, você imagina uma família com 4 pessoas, você tem lá uma renda mínima, uma renda média pequena, se essas pessoas começarem a trabalhar, daqui a pouco você se desenquadra. Então, a elaboração do plano é perfeita, é muito bacana, realmente é promissor, porém essa equação ainda precisa ser fechada. Ainda precisamos de algumas aparas aí nesse projeto, para que nós não entremos nisso de um jeito, ou seja, qualificado, direitinho, e no meio do caminho a gente se enquadre da regra.
Aí olha que situação a gente pode estar criando. Então, Sim. Quem for entrar no FIES tem que ter esse planejamento, tem que ter essa disciplina para poder arcar depois com essa dívida, né, com esse pagamento. Tá certo, professor. Muito obrigada pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Ótimo final de semana. Para vocês também. Fiquem com Deus. Uma boa tarde. Obrigada.